Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade de ter chegado aqui. Agradeço a paciência do pastor Ricardo. E saudando a ele, deixo minhas saudações a todos os obreiros e liderança. Orando ao Senhor, pedindo uma palavra, o Espírito de Deus me conduz ao livro de Josué. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia, o 6º livro das Escrituras Sagradas, gostaria de meditar algumas coisas sobre a pessoa e a obra de Josué, que tem um significado muito importante e traz muitos ensinos e aplicações para a nossa vida. Já no capítulo 1, os 2 primeiros versos, a narrativa histórica diz: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem diz amém? Amém. Mantenha a Bíblia aberta. Josué é uma pessoa icônica na Bíblia Sagrada e ele aponta para 2 tempos com muita responsabilidade. Ao olhar para trás, ele dá continuidade ao trabalho de Moisés. Ao longo do ministério de Moisés, Deus já foi mostrando ao profeta quem iria lhe suceder. E Oséias, que depois foi denominado Josué, filho de Num, era esse rapaz, esse servidor que auxiliava Moisés, principalmente nos assuntos espirituais. Em muitos momentos, quando ninguém estava perto de Moisés, Josué estava. Só o fato de conviver com Moisés permitiu que ele aprendesse muita coisa. Olhando para frente, Josué também tinha uma responsabilidade muito grande, pois no Antigo Testamento ele era um tipo de Cristo. O próprio nome dele, Josué, que significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação, juntamente com a atribuição que ele recebeu de conquistar uma herança e entregar ao povo de Deus, representava e apontava a pessoa e o ministério de Cristo. Então Josué, ele não tinha opção de errar, ele não podia falhar, porque ele estava dando continuidade ao ministério mosaico e estava também apontando para uma realidade futura muito maior, que era o ministério messiânico. E Deus vai ter um cuidado muito grande na preparação de Josué. Lá em 33 de Êxodo é nos dito que ele nunca se apartava da tenda. Fazia parte da rotina dele se aproximar das coisas de Deus. Quando Deus chama Moisés, não fica com as mãos na cabeça dizendo: e agora, quem é que a gente vai usar? Pelo contrário, Deus já diz a Moisés que Josué estava pronto. E não só diz, como demonstra isso em Deuteronômio 34, no verso 9, que depois da morte de Moisés, Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha colocado sobre ele as suas mãos. Então Deus vai preencher Josué de uma autoridade espiritual para ele dar continuidade ao trabalho. E não era um trabalho fácil suceder Moisés, um homem com quem Deus falava face a face, um homem que recebeu o título de servo do Senhor. No Antigo Testamento, esse título só é dado a Davi, ao próprio Senhor Jesus, como servo dos cânticos de Isaías. Não é um título que era comum, e Moisés foi o primeiro a ser chamado assim, servo do Senhor. Um homem que tinha uma intimidade com Deus inigualável, incomparável. Então Josué não podia vir com uma espiritualidade decrescente, senão o povo ia perceber.
É muito ruim quando nós temos um líder espiritual, um trabalhador animado, fortalecido no Senhor, cheio de sabedoria, com todas as qualidades necessárias, e quem lhe sucede depois dá uma brecada, porque não é tão espiritual, não é tão sábio, não gosta de orar, não é envolvido com a obra, o povo sente. Então Deus teve muito cuidado com a sucessão de Moisés, e preparou Josué, e deixou ele na sua aljava, pronto para ser lançado, com retidão, com firmeza nos seus passos. E quando Moisés é tomado por Deus, Deus automaticamente já fala com Josué, dizendo: levanta, porque chegou a hora de atravessar o Jordão. Chegou a hora de tomar posse da vitória. Mas para tomar posse desta vitória, eu vou te dar uma receita. Eu vou te dar um modus operandi. Não vai ser só levantar a mão para o céu e receber, não. Porque a maioria de nós só quer levantar a mão e receber. Mas haverá um trabalho, é uma conquista, uma busca. E essas orientações de Deus começam no verso 3. Já no verso 2, Deus dá a ele o lembrete da promessa da terra, até o verso 4. No verso 3 ele diz: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado, como eu disse a Moisés. Do versículo 2 ao 4, Deus está relembrando a promessa da propriedade, a promessa da terra. No verso 5, Deus está relembrando a ele uma segunda promessa: ninguém ficará firme diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Primeira promessa: eu vou te dar a terra. Segunda promessa: eu vou te dar a minha presença. E nos versos seguintes, mais especificamente do 6 ao 9, Deus vai dar a promessa da garantia, ou a promessa da promessa. No verso 6 ele orienta: seja forte, tenha bom ânimo, porque tu vai fazer este povo tomar posse da herança que eu jurei. Então eu estou te dando a garantia da garantia. O que tu estás fazendo, Josué, é um plano da minha eternidade de Deus. Josué não estava caindo de paraquedas. Ele não era um estranho no ninho. Ele não era um peixe fora d'água. Ele não era um pingo fora do i. Ele era uma peça encaixada na rota devida. Deus já tinha traçado na eternidade essa história para ele. E ele ia ser um instrumento para dar continuidade a um trabalhar de Deus que começou lá com Abraão. Porque Deus às vezes faz promessas e cumpre rápido, rapidinho. E tem promessa que ele faz que demora tanto. E ele não fica nervoso nem apressado, porque ele é eterno. Nós é que ficamos. Mas faz um mês, faz 2 meses, faz 1 ano que o Senhor falou. E com Israel, que passou 430 anos para ele cumprir, ele nem por isso deixou de ser Deus. Ele começou com Abraão, lá em Gênesis 2, no verso de número 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Mas não cumpriu com Abraão. Repetiu para o seu filho Isaque, capítulo 26, versículo 3: peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Isaque não viu, mas Deus continuou confirmando. Capítulo 28, quando ele já envelhecido vai abençoar o seu filho Jacó. No versículo de número 4, ele ora para que Deus dê ao seu filho a bênção de Abraão. Que o Senhor te dê, Jacó, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra
de tuas peregrinações, que Deus deu a quem? A Abraão. Porque às vezes, meu querido irmão e irmã, você está desfrutando de uma bênção que não é nem sua. É uma aliança que Deus fez com um pai seu, um avô, um homem de Deus, uma mulher de Deus lá atrás. E Deus disse lá atrás: vou abençoar a tua descendência. Aí você está andando num bom carro, está vestindo boas roupas, está comendo as delícias da terra, postando selfie aqui e ali, dizendo: estou na bênção de um poço que você nem cavou. Foi alguém que cavou lá atrás e Deus disse: vou fazer muita água cristalina jorrar, e vai beber tu, os teus dos teus. Porque Deus, ele tem uma bênção tão grande que vai visitando as gerações ao longo do tempo. A bênção de Deus não tem prazo de validade, não tem data de expiração. Aleluia. Quando Jacó estava velhinho, também não viu a bênção. E Deus foi confirmando mesmo assim. Porque lá, ainda em Gênesis, no capítulo 46, Deus aparece para Jacó no verso 3 e diz: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Ele não viu, mas Deus cumpriu, mesmo sem ele ver. O seu filho José também não viu, mas cria na promessa. E no capítulo 50 é nos dito que ele habitou no Egito junto com a casa do seu pai e viveu 110 anos. Se fosse esses crentes de hoje, ia terminar fazendo live dizendo: eu estou em depressão porque Deus não cumpriu a promessa. Eu estou tristinho porque Deus não fez o que disse que ia fazer. Mas José era crente, mais crente do que eu e você. E em 50 de Gênesis, verso 24, já velhinho, ele reúne os seus irmãos e disse: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará sair desta terra e vos levará para a terra que ele prometeu. E não quero ninguém pagando carnê de cemitério para mim, porque eu não quero ser enterrado aqui. Verso 25: coloque os meus ossos numa caixinha e leve e transporte para a terra da promessa, a terra da herança, porque Deus falou, ele vai fazer. Isso é fé, isso é fé. Então talvez, minha filha, se você tem 12 anos e ainda não achou o homem da sua vida, não tem porque estar desesperada. Com 12 anos, com 15 anos, com 15 anos querendo ficar deprimida porque diz que ninguém lhe vê, é porque não é a pessoa ainda certa de lhe ver. Quando chegar a pessoa certa, vai lhe ver que ainda vai arregalar o olho. Fique esperando, tranquilo, tranquila. Você pode botar um terno prateado, pintar os seus dentes, botar uma lente cintilante para querer ter uma oportunidade. Se não for o tempo de Deus, Deus lhe esconde que ninguém lhe vê. Mas quando chegar o tempo de Deus, Deus lhe mostra que ninguém consegue esconder, porque Ele tem o controle de tudo na palma da mão. Quanta ansiedade, quanto desespero. Quem serve ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, descansa na garantia da fidelidade do Deus que serve. Josué vai entrar nesta rota. Depois de 400 anos em silêncio, o povo já vivendo no Egito escravizado, lá em 3 de Êxodo, Deus aparece para Moisés na sarça ardente e diz: eu ouvi o clamor do meu povo e não estou esquecido da promessa. Eu desci para dar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. 400 anos depois. E não foi logo que Deus cumpriu, por causa da língua grande do povo, da murmuração do povo. O que era para Deus cumprir em 15 dias, ele cumpriu depois de 40 anos, porque o povo falava demais. Ao invés de andar em linha reta, andaram em círculos. No meio daquele grupo de murmuradores,
Todos pereceram no deserto, mas 2 escaparam: Josué e Caleb. Na guerra contra os amalequitas, Josué tomou a capitania, a direção da guerra, e Deus deu vitória. Num episódio que os espias foram visitar a terra e trazer relatório, 10 veio com relatório do pessimismo. É melhor não. A terra é difícil, tem muito guerreiro, lá tem gigante, a gente não consegue. E não só desanimados eram, como quiseram desanimar o povo. E no nosso meio há pessoas assim, nem fazem e nem querem que ninguém faça. É como um câncer que polui corações. Alguém que vai para a igreja um dia, quando já quer ir no segundo, ele diz: vai não, tu já foi ontem. Alguém que está cantando vai ficar em pé para adorar, ele diz: canta não, canta sentado. Não precisa dar glória alto não, que Deus não é surdo. Mas quando está assistindo os times dele até da 4ª divisão, só falta cair do sofá. Mas num culto pentecostal ele diz que não dá glória a Deus, que Deus não é surdo. É porque tu é seco, rapaz, tu não consegue adorar. Porque quem é adorador, adora a Deus, vive uma vida intensa no altar da adoração. Os 10 vieram murmurando, só 2 veio dizendo: a vitória é nossa, vai dar certo. Então, às vezes, a gente costuma olhar muito para as condições ao nosso redor e dizer: eu até queria fazer, mas o pessoal é desanimado. Eu até queria ir, mas é longe. Eu até queria estar lá, mas é quente. Você não queria, porque quem quer faz. Era 10 dizendo não e só 2 dizendo sim. Era 10 dizendo vai dar tudo errado e 2 dizendo vai dar certo. 2 contra 10, era para eles serem abafados. Mas quem tem fé, Deus multiplica a força e faz emudecer o grito de uma dezena. Deus deu vitória a Josué e Caleb. Disse aos 10: vocês não vão entrar, nem o povo que com vocês estão, mas Josué e Caleb vai. E entrou na terra. Não entrou como coadjuvante, entrou como líder. E a liderança de Josué é muito bonita, porque é uma liderança baseada não na força física, mas na palavra. Deus está chamando um homem dizendo: te prepara para a guerra. Qual deveria ser o conselho? Faça tantas flexões, tantas abdominais, faça tantos levantamentos de peso, aumente o seu bíceps, fortaleça esse peitoral, Josué, porque é guerra. Vá como macho, como viril, que ninguém vai ficar firme diante de você, ninguém vai suportar ver os seus músculos, mas a guerra de Deus, que é espiritual, não se vence com esse tipo de conselho. O conselho de Deus para Josué foi um conselho espiritual. Verso 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Essa força aqui não era força física, era força espiritual. Deus estava dizendo para Josué: te levanta e toma postura de crente, toma postura de oração, postura de jejum. Começa a se envolver no meu mistério, começa a se envolver no meu altar, começa a pensar no céu. E outra coisa, abre o livro da lei e começa a ler ele. Não vai perder tempo com yoga, com Netflix, não vai perder tempo com essas sessões e maratona de filme de bruxaria, de dragão, de vulto, porque de madrugada tu vai acordar ouvindo voz e vai ficar depressivo. Vai gastar tempo com vigília e com consagração, porque de madrugada quem vai aparecer para tu é gato preto, é o leão da tribo de Judá. De madrugada tu não vai ouvir assobio de coruja, tu vai ouvir o rugido da minha voz, como Samuel ouvia dentro do templo. Quer vencer guerra? Venha para o altar de Deus. Quem quer ir para a guerra, lutar com Jeová? Aí todo mundo levanta a mão e dá glória. Quem é guerreiro de Deus aqui nesta noite, aqui na UJDEP? Aí a gente levanta a mão para sair na filmagem. Mas quando a gente marca a consagração no outro dia de 6 da manhã, a criatura não consegue se levantar do coma. 6 horas é muito cedo. Essa consagração não pode ser de 10 horas, não? Não! Porque guerreiro não levanta de meio-dia. Pode falar as coisas aqui ou vocês ficam doloridos? De
que hora, guerreiro, levanta. Josué 3:1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. A criatura quer ser pastor, eu quero ter um ministério, eu quero ser conhecido internacionalmente, mas não consegue vir numa escola dominical, porque levanta de 1 hora da tarde. Que qualidade de guerreiro você é. 1 hora da tarde o guerreiro está voltando, exercitado no espírito, alimentado na alma, e quando passa na casa dele está lá, cheio de remela, cheio de baba, decidindo ainda se vive ou se morre. Mas quer ser guerreiro, quer ter um ministério, quer ser conferencista interestadual. Tu não vai ser, nunca. Mas quem quer ser guerreiro, Jeová diz: levanta, toma a postura de homem, vem para o meu altar, entra na minha presença, busca a minha face, gasta tempo comigo, Josué, que a porta do céu vai se abrir sobre a tua face. Aleluia. Tem telão aqui? Aqui tem telão não, né? Tem? Com versículo? Tem não? Então abra a Bíblia. Josué 1:7. Eu queria que a gente lesse esse versículo aqui de maneira uníssona, para ficar bem bonito. Apareceu, foi? Eita glória! Todos juntos, Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué 1:7 é o segredo da vitória, que não é segredo, porque foi revelado. É o segredo da prosperidade. Você não precisa comprar nenhum vídeo em YouTube, nenhuma plataforma para lhe ensinar o caminho da vitória. Está aqui, grátis. Josué 1:7. Não porque eu comprei um vídeo numa plataforma, 12 videoaulas, que o meu personal espiritual vai me ensinar o caminho da vitória. Precisa não. Qual é o caminho da vitória? Não se desviar milimetricamente, nem para a direita, nem para a esquerda, da linha reta que a palavra de Deus nos ordena andar. Como é que a gente se desvia? Quando estamos em roda de conversa, que a palavra de Deus diz sim, sim, não, não, mas alguém que quer ser guerreiro diz não, mas isso aí é o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, Deus é amor. Tem uns que não estão se desviando milimetricamente, tem uns que estão se desviando quilometricamente. E tem gente aqui nessa casa, nessa situação. Tem gente que não está desviando um pé para a direita, está abrindo escala. Porque na dúvida, eu não sei, Deus, se é para ficar aqui ou ali, então eu boto um pé em cada lado. Quando o Senhor olhar, o Senhor vai ver que eu estou na posição. Josué, eu quero tu andando com o pé junto. Aleluia. Porque a tua palavra vai ser uma palavra firme. O teu caráter vai ser um caráter firme. O teu intelecto vai ser um intelecto firme. Eu não te fiz de geleia, eu não te fiz de isopor. Tu és barro provado no fogo. E barro que vai para o fogo não fica amolecido, ele fica resistente. Glória a Deus. É por isso que tem gente que não quer entrar na fornalha, porque quer ficar como uma espuma fofa na presença de Deus. Mas Deus está queimando o nosso caráter na fornalha do sofrimento, para que a gente não fique uma geleia, a gente seja um recipiente íntegro, firme, bem estruturado diante de Deus e dos homens, para obter o segredo da vitória. Palavra de Deus na vida. Firmeza. Condução em retidão. Eu sei de onde venho, eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou. Eu não preciso seguir o meu coração, que é o conselho mais comum hoje em nossos dias.
Eu estou pensando em tomar uma decisão, o que é que você acha? O que é que está sentindo o seu coração? Siga o seu coração, Zezé, que vai dar tudo certo. Jeremias disse: enganoso e perverso é o teu coração, quem o conhecerá? Agora, quando tu enche essa bombinha de coração com a palavra de Deus, quando alguém perguntar assim, o que é que está sentindo o teu coração? Ele diz, o meu não sente mais nada, porque o meu coração virou o coração de Deus. Eu faço só o que Ele quer, só o que a palavra dEle ordena, só o que a vontade dEle agrada. O segredo da vitória de Josué foi observar a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, comunhão importa mais do que estratégia de guerra.